Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar, você já sabe, né? Não se esquece de curtir se você gosta aqui do Fadel News e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E eu preciso começar este vídeo falando da minha pessoa menos favorita do mundo inteiro. É impressionante o quanto que essa pessoa aparece na minha vida pra eu ter que falar dela, já que eu odeio tanto, que é o nosso queridíssimo Elon Musk. A gente falou dele alguns vídeos pra trás, caso você não se lembre, que está rolando aí uma guerra Xandão versus Elon Musk, porque o Elon Musk se recusa a seguir as leis brasileiras. Basicamente é isso. E não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi nem 4 vezes que foi pedido para ou remover certos perfis das redes sociais, ou certos conteúdos, ou esse tipo de coisa, e o Elon Musk se recusou a fazer, alegando que isso estaria infringindo a liberdade de expressão na qual ele acredita. E aqui eu quero fazer um parênteses que em outros países, como por exemplo na Índia, quando ele foi pedido para remover certos conteúdos da plataforma do Twitter, que para ele é X, mas para esse canal aqui nunca será, ele fez. Ele disse que ele não podia ir contra as leis do país, tá? Só pra deixar claro aqui. E essa história, ela só fica cada vez melhor, né? Porque assim, do mais puro suco do Brasil, o Elon Musk tinha feito aquele post, né? Onde ele falava que ele tava acabando com o escritório no Brasil. Aí, o STF foi lá e respondeu esse post, porque basicamente assim, agora não tem representante, né, do Twitter no Brasil. E para você poder funcionar no Brasil como uma rede social, é pedido que você tenha um representante no país. Porque caso precise alguma coisa legal, alguma coisa assim, eles precisam conseguir encaminhar para esse representante. Então, na falta de um representante, não conseguiriam, por exemplo, intimar, né, mandar um mandato de alguma coisa. E aí eles mandaram pelo Twitter mesmo. O STF simplesmente mandou uma mention aberta pra todo mundo, foi nem DM, pro Elon Musk, marcou ele lá e falou, tá aqui, ó, tá aqui, se você em 24 horas não colocar um representante do Twitter no Brasil, a gente vai tirar a sua rede social do ar. E aí o que acontece? O Elon Musk, ele respondeu. E aqui deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Porque, de acordo com a lei brasileira, você não pode intimar ou mandar mandatos, esse tipo de coisa, pras pessoas do jeito que você quiser. Você não pode fazer isso. Você mandar um mandado de alguma coisa por uma rede social, tipo Twitter, não é previsto na lei. Então, assim, meio que não pode. Mas tem uma coisa na lei que, assim, se você intimou a pessoa ou mandou um mandato por um desses meios alternativos, que não são um meio não tradicional, e essa pessoa respondeu, passa a ser válido. E o Elon Musk respondeu. Então, se ele tivesse ficado quieto, aquilo ali que eles fizeram não ia ser válido, não ia valer. Mas como o filho da puta respondeu, ele respondeu ali com uma foto feita de inteligência artificial do Alexandre de Moraes na prisão, ele então pode ser dito como ciente. O negócio é, tem que pagar as multas todas, que tem multa pra caralho, que ele tem que pagar muita multa, já tá no 1 milhão. Não que pra ele seja nada demais. E ele teria também que botar o tal da pessoa, né? Cagou, passou as 24 horas, não fez nada disso, postou uma foto do Alexandre de Moraes vestido de Sith do Star Wars e fica lá pipipi papapó que o Alexandre de Moraes é um ditador. E aqui eu quero dizer que isso não é uma coisa só do Brasil. Lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão inventando uma lei pra poder fazer com que ou o TikTok saia dos Estados Unidos ou seja obrigado a estar nos Estados Unidos. Estão inventando uma lei pra isso. Essa lei que a gente tem no Brasil, ela não é só por causa do Twitter, ela vale pra todo mundo. A internet, ela foi criada há pouco tempo e ela tem um crescimento muito rápido. Ela precisa ser regularizada como todas as outras coisas que a gente tem na nossa sociedade. E a gente está presenciando essa regulamentação. Por muito tempo a internet foi terra de ninguém, mas ela acaba virando um campo fértil para crimes. Nessa mesma semana, inclusive, a gente teve a prisão do fundador do Telegram na França, por motivos muito parecidos com o que está acontecendo com o Elon Musk no Brasil. Só que o Elon Musk não está sendo ameaçado de prisão. Só está dizendo, ou você faz o que a gente está falando para se adequar às leis do nosso país, né, na sua rede social, ou não vai ter mais rede social aqui. A França simplesmente mandou prender o antequerido do Telegram. O Pavel Durov é um russo, tem aí uma fortuna que está avaliada em 15 bilhões de dólares. Ele é um cara extremamente excêntrico. Ele fala por aí que ele tem mais de 100 filhos biológicos porque ele doou esperma e que ele quer depois eventualmente fazer com que
o material genético dele seja meio que um código aberto pra que os seus filhos consigam se achar. E aqui vai lembrar, assim, que você olha pra cara dele e ele parece um boneco de cera. Parece uma figura de ação, cara. Ele era muito feio. Mas ele era, assim, muito feio. Então, assim, por mais que ele agora seja super padrão, assim, ele fez um transplante de cabelo, fez ali uma harmonização facial, botou maxilar, deve ter botado queixo, se refez inteiro. Isso não passou pros filhos dele. As crianças não devem nem se reconhecer como filha dele. Porque, assim, né, infelizmente o lamarquismo não é real. Então, todas as mudanças que ele fez não passou pros filhos dele. Os filhos dele devem ser feios, porque ele era horroroso. E aqui, o único tipo de pessoa que a gente pode zoar nesse canal, tá, são os bilionários. Eu sinto que eu tô no meu dever ético de colocar a moral de qualquer bilionário lá pra baixo. Em nenhum outro contexto eu acharia válido ou legal ficar falando de uma aparência de uma pessoa assim. Mas 15 bilhões de dólares? Bom, pelo menos 15 bilhões de dólares realmente consertou a cara dele. Podia ser pior, né? Podia não ter conserto. Enfim, voltando aqui que eu acabei de me destrilhar completamente do que eu tava falando. O querido tá sendo acusado de não tomar medidas pra impedir que crimes sejam cometidos pelo Telegram. E basicamente a justiça francesa encara isso como se ele fosse cúmplice desses crimes. E aí a gente tá falando, tipo, de fraude, de pornografia, tráfico de droga, enfim, todas essas coisas assim, tudo que há de ruim no mundo acontece no Telegram e o governo francês fala que ele é cúmplice. Tá preso, querido. E o Durov, ele desses assim, meu Deus, eu assim, nunca vou levar ordens de nenhuma outra pessoa, sabe? Tanto é que ele saiu da Rússia por causa disso, né? Porque começou a dar um chabu lá. Todo lugar que ele vai, dá chabu. Por quê? Porque não é assim que a banda toca no mundo. E é por isso que eu não gosto de bilionário, porque eles acham que eles estão acima de qualquer lei e qualquer coisa. E muitas pessoas acreditam de fato nisso. E eles acreditam. E muitas vezes o governo deixa com que eles estejam de fato acima da própria lei. Mas uma pessoa, um CPF, não deveria ter mais poder do que um país, do que os governantes daquele país. Por quê? Por mais que a democracia seja falha, principalmente quando a gente fala de Brasil, ainda assim é a melhor coisa que a gente tem para conseguir dar poder à população, de colocar representantes no poder que representem eles. A gente ainda não conseguiu encontrar um sistema político que seja melhor do que uma democracia. E quando você deixa com que uma pessoa, um CPF, tenha mais poder do que todas as pessoas que você colocou ali no governo pra te representar, você fica à mercê de uma pessoa X. E é por isso que os bilionários não podem ter mais poder do que os representantes de um país. É por isso que o Elon Musk não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que responder pelo STF, ele tem que responder pelas coisas todas do nosso país. Porque fomos nós, cidadãos do Brasil, que colocamos aquelas pessoas no poder. Seja você concordando com quem tá lá, você tendo votado com quem tá lá, né, todas essas coisas, ainda assim houve uma maioria ali que concordou de colocar aquelas pessoas. Uma maioria ainda é melhor do que ninguém decidiu e aquela pessoa de repente fez muito dinheiro e ela acha que ela pode mandar em todo mundo. E aí o que acontece? Como uma forma de pressionar o Elon Musk a colocar um representante no Twitter, né, para respeitar as nossas leis, porque fica muito mais difícil você conseguir fazer qualquer processo judicial, né, sem um representante, o Alexandre de Moraes começou então a pressionar a Starlink, que é uma empresa também do Elon Musk, e mandou bloquear a conta bancária da Starlink. E aí, de imediato, falou que isso não vai prejudicar os serviços. O Elon Musk até mandou um negócio lá, né, dizendo que nem se ele precisasse dar o serviço de graça pras pessoas, né, que ele ia continuar provendo. E aí rolou um bafafá, porque o exército brasileiro usa o Starlink pra se comunicar, porque o Starlink, como é uma internet de satélite, consegue chegar em lugares que são muito mais difíceis, né, de alcançar. E aí, o exército brasileiro ficou tipo, a gente precisa disso aí pra fazer. E aí aqui fica uma reflexão, porque daí muita gente fica falando, olha só, agora tá prejudicando o exército com isso. É por isso que eu sou uma pessoa que defendo a estatização de várias coisas. Olha que feio que fica que o nosso exército do nosso país, né, que é o meio que assegura a autonomia do nosso país, está à mercê de um bilionário. Porque assim, beleza, agora foi por uma decisão do STF, mas e se um dia não for por uma decisão
do Elon Musk de cortar o contato do nosso exército. A comunicação do nosso exército não deveria depender de uma empresa privada. É dar poder demais pra uma empresa privada. E aí aqui, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, o Twitter ainda não caiu. Porque, é claro, não é assim. Já passaram as 24 horas realmente que ele tinha, o Elon Musk tinha pra botar um representante. Mas ainda precisa de autorizações, essas coisas. Precisa mandar a Enel cortar o Twitter. E essas coisas todas, que demora ainda um pouco. Pode ser que quando esse vídeo for pro ar, de fato, já tenha caído o Twitter. E provavelmente uma hora vai voltar, tá, gente? Isso não significa também que você vai perder sua conta. Porque por mais que a gente não seja tão valioso quanto os Estados Unidos, né, quanto a União Europeia, etc., ainda assim a gente é uma parcela muito grande do mercado do Twitter. A gente tem uma participação muito grande nesse tipo de coisa. E aqui vale lembrar que uma coisa muito parecida tá acontecendo também na Europa em relação ao Twitter. E aí a gente vai ver como é que o Elon Musk vai se comportar quando chegar a vez dele de responder pra Europa sobre a mesma coisa. Será que o Elon Musk vai simplesmente afundar com esse navio? Ou será que vai chegar um momento em que a empresa vai ter perdido tanto valor, né? Vai estar tudo tão zoado que ele vai vender a preço de banana? Será que ele só vai acabar com o Twitter? Eu acho que ele só vai acabar com o Twitter, tá? Acho que vai chegar uma hora que ele só vai desligar os cabos mesmo. Ele me parece uma pessoa muito orgulhosa para reconhecer que ele fudeu tudo e vender. A não ser que ele mude a narrativa, né? E fale, estão querendo me calar, eu não apoio esse tipo de coisa, porque eu acho que todo mundo tem que falar tudo o que pensa, todas as coisas criminosas que pensam o tempo inteiro. Eu vou vender então, porque vocês não me deixam fazer do meu jeito. Pode ser que ele também use esse argumento. Não, mas olha só, logo depois que eu gravei esse vídeo, saiu de fato a notícia com o mandato do Alexandre de Moraes pedindo para que o Twitter seja retirado do ar, né, nas próximas 24 horas. Só que tem uma parte desse mandado que está gerando bastante polêmica. Ele fala que quem utilizar o serviço de VPN para conseguir burlar, né, esse bloqueio e acessar o Twitter, pagaria uma multa de R$50 mil. E não só isso, mas ele também pediu para a Apple e para o Google retirarem esses serviços das suas lojas, né, tanto da Apple Store quanto da Google, enfim, para as pessoas não terem acesso a esses VPNs. Todo mundo que entende mais de lei fala que isso não tem nenhum embasamento jurídico de fato para que isso seja feito, que uma multa de R$50 mil é extremamente abusiva. E aqui eu quero fazer um parênteses que é muito, muito, muito difícil conseguir de fato saber se uma pessoa está usando o Twitter ou não por um VPN, justamente porque o intuito de um VPN é criptografar a sua navegação. Isso é uma coisa que nem países assim que são super noiados com esse tipo de coisa, como por exemplo a Alemanha, sei lá, conseguem fazer. Provavelmente é por isso que ele pediu para que esses aplicativos fossem retirados da Apple Store, etc. Justamente por saber que é quase que impossível conseguir multar as pessoas de fato em R$50 mil se elas estiverem usando o Twitter, porque vai ser muito difícil conseguir de fato saber se elas estão usando ou não. Então seria mais fácil tirar da loja. Só que isso prejudica várias empresas que nada tem a ver com essa história, nada tem a ver com Elon Musk. E vale lembrar aqui também que o VPN é um serviço que é legalizado no Brasil, não tem nada de errado em usar VPN, então essas empresas estão sendo prejudicadas completamente à toa. Porque pedir para o bloqueio do Twitter faz sentido. Existe uma lei, de fato, que não foi feita pelo Alexandre de Moraes, é uma lei mesmo, que está no Código Civil brasileiro, que uma empresa, para funcionar no Brasil, precisa ter um representante legal. Beleza? Agora, essa parte do VPN aí, ó. Mas, pouco tempo depois, ele voltou atrás na decisão de pedir para o Google e para a Apple bloquearem os aplicativos de VPN das App Stores, justamente para não prejudicar empresas terceiras que não têm nada a ver com o negócio, né? Vale aqui lembrar que os VPNs são legalizados no Brasil, você pode usar. A única coisa que, no momento, você não pode fazer é acessar o X por eles, porque a multa de R$50 mil, caso você tente acessar o X por esses aplicativos de VPN, ainda é válida. Você pode usar o VPN, só não pode acessar o X, hein? É claro que, assim, um pequeno parênteses aqui, é muito difícil que alguém consiga, de fato, rastrear se você acessou o X ou não pelos VPNs, justamente porque eles são criptografados. Mas, talvez, se você postar alguma coisa no X, isso já sirva como prova. A gente precisa falar do grande surto coletivo que está sendo a novela
pé de chinesa. Tem gente que não conseguiu entender a piada ainda. Principalmente pessoas que não estão no Twitter, não são cronicamente online, que nem eu. Mas é, assim, um grande surto. Basicamente, um usuário do Twitter, na verdade começou em um outro fórum, teve a ideia da novela Pet Chinesa. Basicamente o Léo Martins, quem inventou essa pataquada toda, disse que ele só fez de brincadeira. Ele tava pesquisando sobre o pé de lótus, que é uma coisa que faziam na China muito antigamente, onde eles quebravam os pés das meninas desde novinhas para que elas ficassem com um pé pequeno, porque isso era visto como uma coisa assim muito desejada numa esposa, e elas ficavam com o pé bem deformado por causa disso. E aí ele começou a imaginar uma novela que falasse dessa tradição antiga da China. E aí ele pensou assim, ó, cara, mas essa novela ela seria muito facilmente cancelável se não tivesse atores chineses. E foi a partir daí que ele teve a ideia de fazer uma novela que fosse altamente cancelável. Um monte de ator brasileiro, ninguém é chinês, ninguém tem descendência de nada. E usando uns estereótipos, assim, umas coisas muito ofensivas. E aí ele postou ali num fórum, o negócio foi criando tração. As pessoas começaram a usar inteligência artificial pra colocar os atores ali como os personagens. E o negócio foi crescendo, e cada hora alguém adiciona mais uma coisa, o negócio só tem trama completa. Daí já colocaram a Jade Picon, colocaram Davi do BBB. Todo mundo é chinês, tá? Fizeram até a entrada, tá? Tem a música de entrada já do negócio, que foi tudo feito com inteligência artificial, inclusive. E é engraçado você ver os posts do Pet Chinesa, porque sempre tem uma galera que não tá entendendo. Nem todo mundo tá sabendo da piada, né? Então você vê, assim, umas pessoas falando, nossa, a Globo tá uma palhaçada agora, que coisa mal feita, que coisa ridícula. Tá parecendo novela da Record. A galera puta, falando, nossa, mas isso é muito ofensivo. Porque é mesmo, mas é pra ser mesmo. E o negócio ficou tão grande que, inicialmente, né, quando ele fez o post ali, que viralizou, começou a viralizar o Pet Chinesa, ele dizia que era uma novela da Glória Pérez. E isso chegou na Glória Pérez. Que, aparentemente, levou tudo, tipo, de muito bom humor, tá? Deu risada, kkk. E é assim, com uma novela inteira sendo criada no Twitter, que talvez a gente se despeça dessa rede social por algum tempo. Olha, se tem uma coisa que, assim, eu amo muito ser brasileira e estar inserida na cultura internetica brasileira. É algo muito especial, realmente, assim, olha. Não, e falando em redes sociais, né, amores? O Meta anunciou que a partir de 14 de janeiro de 2025, ele vai descontinuar a plataforma Meta Spark. E o que é Meta Spark, Gabriela? E como isso afeta o Corinthians? Cara, nossa, essa foi a coisa mais hétero que eu já falei toda a minha vida. Eu não sei se eu falei o time certo. Então, Meta Spark é a plataforma que as pessoas usam para criar os filtros do Instagram. Então, todos os filtros criados por usuários que você usa no Instagram vão desaparecer depois do dia 14 de janeiro. Vai ficar na plataforma só os filtros que são originais do Instagram, que o próprio Instagram fez o desenvolvimento. Os filtros de usuário não vai ter mais. De acordo com eles, porque não ficou muito claro do porquê que eles vão tirar isso, esses filtros todos. A única explicação, assim, melhor que eles deram foi, né, que no blog da empresa, né, da Meta, eles escreveram assim, ó, que essa decisão faz parte de esforços maiores para priorizar os produtos que acreditamos e que atenderão melhor às necessidades futuras de nossos consumidores e clientes empresariais. Estamos comprometidos em tornar essa transição o mais suave possível. Por quê? Não sabemos. Mas é isso. Use muito os seus filtros favoritos nos próximos dias, porque em breve não haverá mais. Vai ser só aquele filtro de gatinho sem graça e olha lá. Agora, chega essa época do ano, do inverno no Brasil, né, que é uma época do ano bem mais seca, com menos chuva, a gente sempre começa a ver as queimadas aparecendo. E esse ano o bagulho está sinistro. Não, só essa semana a gente teve focos de incêndio na Amazônia, no Pantanal, inclusive 15% do bioma do Pantanal já foi queimado no momento em que a gente está gravando esse vídeo. Inclusive, no interior de São Paulo, a gente tem várias provas de que essas queimadas são criminosas. E até agora a gente já teve 10 pessoas presas por conta dessas queimadas. Não existe incêndio natural na Amazônia e no Pantanal também, tá? São regiões que, por mais que estejam na época de seca, ainda são regiões úmidas. E muitas dessas queimadas
criminosas são frutos do agronegócio. Isso afeta não só os nossos biomas, os animais que vivem nesses biomas, que eu não gosto nem de pensar muito, porque senão eu vou começar a chorar nesse vídeo, como também a qualidade do ar para todo mundo. Teve até uma previsão de chuva escura no estado de São Paulo, de tão ruim que tava, que é basicamente água com a foligem das queimadas junto. E é claro que o fato da gente já estar vivendo uma crise climática ainda piora, né? Porque as nossas secas estão muito mais secas, o que faz com que essas queimadas se espalhem muito mais. É importante que a gente nas próximas eleições tenha tudo isso em mente, que a gente saiba votar melhor. Porque o que é feito com a natureza do nosso país, uma natureza tão rica, a gente tem uma biodiversidade tão grande, é um crime contra a humanidade. E já que a gente tá falando justamente de votações, eleições, São Paulo, que caralho que tá acontecendo por aí, hein? Que porra! Bom, a gente já tá tendo aí o show de horrores, que é o Pablo Marçal tentando concorrer para prefeito de São Paulo. Assim, a mera existência do Pablo Marçal, assim, já é uma coisa que me apavora particularmente. Ele ser prefeito de alguma coisa, então, assim. E aí, o Pablo Marçal, ele tá, assim, já há algum tempo, você vê ele, inclusive no debate, fazendo muitas referências de que o Guilherme Boulos, outro candidato a prefeito, usaria drogas, né? Faz ali um negócio com o nariz, de cheirar. E ele tá insistindo e batendo muito nessa tecla. E aparentemente descobriram de onde tá vindo essa doideira aí do Pablo Marçal. As pessoas suspeitam de que o Pablo Marçal tá confundindo o Guilherme Boulos com o outro Guilherme Boulos. Porque eles encontraram um processo aberto contra um cara chamado Guilherme Bardaui. Difícil assim, né? Boulos. Que não é o Guilherme Boulos que está concorrendo a prefeito de São Paulo. E este outro Guilherme Boulos teria aí um processo de 2001 acusado de porte de cocaína. E tanto é que o Pablo Marçal, ele dizia que ele tinha provas de que era verdade isso. Então, aparentemente, o que está sendo discutido agora é que basicamente, o Pablo Marçal confundiu os Guilhermes. Provavelmente ele deve ter pesquisado o nome do Guilherme Boulos, tipo no Jus Brasil da vida, e achou isso e não sabia que esse Guilherme não era o mesmo Guilherme que ele tava falando. Mas quem tá, de fato, batendo de frente com o Pablo Marçal é a Tabata Amaral. Ela gravou um vídeo que ela postou nas redes sociais, onde ela afirma que o Pablo Marçal tem conexão com o PCC e também fala que ele teria sido preso em 2005 porque ele fazia parte de uma quadrilha de fraude. Por ligação com o PCC. Tem uma figura que liga todos esses elementos. E aí, no meio de tudo isso acontecendo, acusações e crimes e, assim, realmente a política brasileira é um negócio assim, olha... Uá! No meio de tudo isso, na campanha do Boulos, o Guilherme Boulos, dessa vez o de verdade, não o outro, rola um hino nacional com gênero neutro, que deu um grande bafafá. Aqui eu queria dizer uma coisa, gente. Existem momentos que são super válidos pra linguagem neutra, mas você mudar o hino nacional dessa forma é, inclusive, ilegal. Não pode. E aí isso gerou um grande bafafá que fez com que o Guilherme Boulos depois falasse que ele não foi consultado sobre essa mudança do hino. Que eles chamaram a cantora e que ela teria feito por conta própria, sem pedir autorização para que isso fosse feito. E não pode, gente, assim. Por mais que você possa concordar de linguagem neutra, por mais que, enfim, todas essas coisas que é uma discussão super válida para se ter, não pode mudar o hino nacional. E eu acho que também não é um bom momento para se ter esse tipo de polêmica. Porque quando você tá numa campanha eleitoral, esse é muitas vezes o tipo de coisa que acaba afastando as pessoas de você ao invés de aproximar. Minha opinião pessoal, quando a gente fala de um país como o Brasil, que é um país conservador e cristão, e aí a gente coloca isso, né, no contexto de votos, de conseguir mais votos, acho que não é uma boa estratégia. Tá, e agora vamos falar de Isabel Veloso, que até pouquíssimo tempo atrás eu não sabia, agora não para de aparecer polêmica dessa menina. Tinha polêmica dessa menina antes? Eu só não tava sabendo? Pois bem, a gente falou aqui que ela tava grávida, né, e que ela tava com câncer terminal e que houve uma grande discussão sobre se isso seria uma coisa responsável ou não, que o período de vida que tinham dado pra ela era mais curto até do que uma gravidez. Pois bem, a médica da Isabel apareceu e contou que a Isabel não tem câncer em estágio terminal. Basicamente, o que a médica disse foi, abre aspas,
O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com um controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são as ânsias e os vômitos comuns do início da gestação. E aí ela disse que ela tá com um câncer e o que eles estão fazendo são cuidados paliativos. Pessoas em tratamento paliativo podem viver muitos anos com aquela doença. Você chama um câncer em estágio terminal quando essa pessoa está de fato em processo de morte. Quando você entra nesse processo ativo e não tem mais retorno. E que o câncer da Isabel estaria pequeno e estagnado. Então, sim, você não tá crescendo, não tá afetando muita coisa, pode ser que fique assim por muitos e muitos e muitos anos. Só que o que pegou a galera, e agora tem muita gente dizendo que ela teria enganado as pessoas, mentido pra todo mundo, é que ela, a Isabel, dizia que estava com câncer em estágio terminal. Isso, inclusive, estava na bio dela no Instagram, que agora ela mudou. Ela apareceu depois nos stories, gravou uns stories falando que esperava que agora as pessoas entendessem que realmente ela não estava em estágio terminal, que era paliativo e que é por isso que ela podia ficar grávida, que as pessoas estavam falando de coisas que elas não entendiam. Mas em todos os outros momentos anteriores a esse, todas as informações que a gente tinha é de que ela estava em estágio terminal. Estava escrito na bio dela do Instagram, que agora mudou. Tem muita gente fazendo comentários de que estão se sentindo extremamente enganados porque teriam, por exemplo, doado dinheiro pra ela quando ela pediu por causa desse câncer dela. Entre outras coisas aí. Por exemplo, o Gabriel Perlini, que é um jornalista, ele tweetou que acabou de afirmar que ela tá no 2º trimestre de gravidez. Ou seja, ela tá grávida no mínimo desde maio, sendo que em julho ela tava fazendo propaganda de CBD. E ela falava que ela usava, que ela era usuária do CBD e que aquilo tava ajudando muito nos sintomas da doença dela. Só que quando você tá grávida, você não pode fazer uso de CBD, do canabidinol. Não é autorizado para uso de pessoas grávidas. Então, assim, tem muitas coisas nessa história aí, né, que as pessoas estão descobrindo agora que ou não estão batendo ou estão fazendo com que as pessoas se sintam muito enganadas. Mas eu acho que o mais importante de tudo nessa história é que pelo menos agora a gente entende por que ela tá grávida. Ela não tem um câncer em estágio terminal, então faz sentido com que ela esteja grávida. Se o câncer dela tá estagnado, tá pequeno, não tem por que ela se privar de todas essas coisas, mas tá faltando aí um pouco de sinceridade com o público. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!